Ó, vamos falar aqui de quem tá desesperado e desesperadas, que são aí o advogado da Michelle e da Carla Zambelli. É o mesmo advogado. Tanto a Michelle Bolsonaro como a Carla Zambelli tem o advogado Daniel Bialski. Esse advogado, ele é um criminalista e passou a advogar para Michelle Bolsonaro na semana passada, né? Quando vieram as informações de que a Michelle Bolsonaro, muito provavelmente, ela é investigada, já não é mais testemunha, no inquérito que apura as joias, a Michelle se desesperou e contratou o advogado. Ele escolheu o mesmo que está com a Carla Zambelli, é um advogado bolsonarista. Ele também foi advogado do Cuca. Cuca, aquele treinador de futebol que depois, olha, eu acompanho futebol, trabalho com futebol há mais de 15 anos, eu não sabia disso, que o Cuca estuprou uma menina na Suécia, nos anos 80. E aí o Cuca contratou também esse advogado, bolsominion, né? Para processar todo mundo que falar sobre o caso. Ou seja, ele é um advogado que ele envia inúmeras mensagens extrajudiciais, notificações, para mandar apagar vídeos, apagar tudo que seja sobre os clientes dele. Ele é especialista nisso aí, em processar os outros para cercear a liberdade de expressão. Pois bem, esse advogado foi hoje ao Globo News, entrevista na Globo. Meu Deus do céu, olha... Eu não acredito que o cara vai dar entrevista na Globo como advogado da ex-primeira-dama do país, que está sendo investigada num esquema de roubo de dinheiro público do cartão corporativo e num esquema de joias. Vamos lembrar que tem mensagens aí que a Polícia Federal divulgou que mostram que algumas das joias, a Michelle sumiu com essas joias. Tem mensagens aí do Marcelo Câmara, que era o chefe ali do acervo presidencial. Ele manda mensagem para o Tenente Coronel Cid dizendo, olha, tem umas joias ali que a Michelle sumiu com elas, e depois ele ainda cita que a Michelle esqueceu algumas joias quando foi para uma viagem a Londres. Primeiro que a desculpa que ele e a Michelle deram para isso foi a pior possível. Mas depois, quando ele é confrontado com outras provas, a resposta do advogado é um negócio assim, eu fiquei pasmo, eu tava assistindo e falei, mas... por que esse cara foi na TV pra fazer isso? Não dá pra entender. É igual o advogado do Tenente Coronel Cid. Até agora eu não entendi o que esse advogado foi fazer na TV. Ele foi passar vergonha. Aí depois ele deu uma outra entrevista, mudando a versão esse final de semana. Nem vou falar disso mais, porque a Polícia Federal já falou que não precisa da confissão dele. Mas ele muda a versão de novo em pleno domingo e diz, olha, eu posso dar até 20 ou 30 versões. Eu falo o que eu quiser. Aí eu falo, como é que um criminalista respeitado vai na imprensa para passar uma vergonha dessas? Pois bem, o da Michelle Bolsonaro, eu acho que ele viu o tamanho da vergonha que passou o advogado ali do Tenente Coronel Cid e falou, vou fazer igual. Pô, peraí, eu não sei se conseguiu muitos clientes assim, se os bolsonaristas acharam bonito o que fez o advogado do Cid, não sei. E o da Michelle quis fazer igual ou o quê? Mas olha, ele foi confrontado com com as investigações sobre a Michelle Bolsonaro, sobre os possíveis crimes da Michelle Bolsonaro e da Carla Zambelli. No caso da Carla Zambelli, a Polícia Federal já disse que tem provas de tudo, de absolutamente tudo. A Carla Zambelli pagou quase 40 mil reais para o hacker. Ele vai lá e ele dá cada desculpa esfarrapada. Primeiro eu vou te mostrar a parte da Michelle, depois vamos a Carla Zambelli, que ali ó, foi passação de vergonha mesmo a coisa. No caso da Michelle Bolsonaro, veja a pergunta e a resposta. Eu fui lá buscar no meu blog a frase do Bittencourt exata, doutor. Pelo que sei, o dono era o presidente. Isso não quer dizer que Cid tenha entregue o dinheiro direto para o presidente. Pode ter sido para a primeira-dama. Essa é a frase exata. Ele não está descartando nenhuma coisa nem outra. Então, é possível a gente dizer que esse dinheiro não foi para a primeira-dama? O senhor pode garantir isso? Depois que eu tiver acesso ao inquérito e conversar com ela, eu volto aqui e respondo todas as perguntas que vocês quiserem a respeito deste caso. Nesse momento eu não tenho como te responder especificamente disso, mas dentro do que o pouco que eu conversei, o que eu posso dizer é que efetivamente ela não fez nada de errado, nenhuma conduta ilícita, irregular, como nunca fez durante todos esses anos. Tanto que eu fui advogado dela no passado, em casos que ela é vítima. Tá bom. O rapaz marca entrevista no Globo News. Entrevista aí que vai ser o maior canal, o canal de notícias de maior audiência. Tem 4 vezes o segundo colocado em audiência de notícias. E isso tudo depois vai pra TV aberta na Globo, que é o canal de maior audiência. E aí, a resposta dele é o seguinte, não, eu não conversei com a minha cliente. E não tive acesso ao inquérito. É óbvio que ele não teve acesso ao inquérito, porque é um inquérito sigiloso.
A Polícia Federal não vai dar para ele acesso às provas. A pergunta foi bem objetiva. Olha, o advogado do cara aí que tá para delatar, e uma delação que nem a Polícia Federal precisa, porque já disse que tem prova de tudo. Esse advogado está dizendo que ele entregou o dinheiro da venda do relógio, ou seja, uma venda ilegal, para o Bolsonaro ou para a Michelle. O advogado não sabe, mas porque ele não teve acesso ao Tenente Coronel Cid por muito tempo. O Alexandre de Moraes restringiu as visitas ao Tenente Coronel Cid, inclusive o próprio pai dele, que é o General Cid, foi proibido de visitá-lo. Então, o advogado não tem todos os detalhes, mas deu aí a versão. Ele entregou o dinheiro para a família Bolsonaro. No caso, ele entregava tanto dinheiro para a Michelle que 70 mil a mais, 70 mil a menos é capaz do Tenente Coronel Cid não saber, né? Porque as investigações mostram aí que ele pagava tudo para a Michelle. Tá, aí o que acontece? A pergunta é simples, ela recebeu o dinheiro? Fala, não tem como te responder. Peraí, você foi na Globo para isso, cara. Aí fica muito difícil. Ele até fala no final, eu sempre fui advogado dela em casos em que ela é vítima. É ele processando qualquer um que abra o bico sobre Michelle Bolsonaro. Inclusive, começaram a processar todo mundo que usa o termo micheque. Não pode mais falar micheque, porque ele ameaça processar. Inclusive, eu lembro que eu fiz um vídeo aqui em 2019, 2020, que eu falei, o título do vídeo era Não podemos mais falar micheque, porque a Michelle estava ali ameaçando processar. Sabemos aí quem é o advogado. Pois bem, continuei falando micheque, colocando foto dela com um cheque de 89 mil. Pois bem, o que acontece? O advogado foi lá e aí também foi perguntado sobre outras coisas que tem a ver com a Michelle Bolsonaro e não respondeu nada. Apenas, não, a minha cliente não fez nada de legal. Pô. Tinha em Carandiru, naquele presídio que não existe mais, tinha uma pichação bem grande dizendo assim, aqui ninguém é culpado. É igual, pô. Todo mundo é inocente, né? Pois bem, aí ele começou a responder depois sobre a Carla Zambelli. Sobre a Carla Zambelli ele respondeu, mesmo sem ter acesso a todo o inquérito. Só que o caso da Carla Zambelli tá pior. Por quê? O caso da Michelle Bolsonaro, ela era testemunha no caso das joias, chegou até aí depois como testemunha, porque houve uma mega operação do bolsonarismo para tentar tirar a Michelle desse caso lá atrás em março, porque a Michelle Bolsonaro era presidenciável. Estava sendo aí alçada, inclusive por boa parte da imprensa aí, estava sendo alçada aí ao status de presidenciável. Michelle 2026, saíram matérias aí, vocês devem se lembrar. Pois bem, aí o que acontece? A investigação continuou e provou o quê? Peraí, a Michelle Bolsonaro sumiu com joias, a Michelle Bolsonaro tinha uma caixa de papelão embaixo da cama com joias que ela esqueceu em Londres, essas joias voltam para o Brasil e aí o advogado, junto com a Michelle, dão a desculpa de que não, esse advogado aí é muito criativo. A Michelle Bolsonaro em Londres, numa das caminhadas que ela fez pelas ruas de Londres, uma bolsonarista deu para ela joias que eram para ser entregues para o rei Charles. Falou, nossa, que coincidência, né? A bolsonarista sai com joias assim, pelas ruas de Londres, para ver se encontra a primeira-dama do Brasil, para dar para a primeira-dama do Brasil joias que, na verdade, não são para ela, são para o rei Charles. E aí, olha só que coisa, ela encontra a primeira-dama do Brasil, assim, pelo meio da rua, imagina uma brasileira lá no meio da rua de Londres, assim, com uma caixinha. Encontrei Michelle Bolsonaro aqui, ó, dá para o rei lá. Ela não foi em nenhum dos órgãos ligados à coroa britânica para dar um presente para sua majestade, vossa majestade. Não, ela foi até a Michelle Bolsonaro, tá? Só que aí tem e-mails mostrando que essas joias voltaram para o Brasil para serem entregues em mãos a ela. Ficou difícil aí de testemunha. Já passa a ser investigada. No caso do Tenente Coronel Cid é pior ainda. É pior ainda. As mensagens mostram que até o Tenente Coronel Cid ficou irritado que tinha que ficar cometendo crime para Michelle Bolsonaro e que até as assessoras tinham medo de avisar para ela, porque as assessoras, que são pessoas que você deve imaginar mais leigas assim na lei do que a esposa do presidente da República, já tinham percebido, gente, é crime. Avisem a Michelle que é crime que a gente está fazendo aqui. Aí elas falam pro Tenente Coronel Cid, que falam com outro militar lá da ajudança de ordens, todo mundo falando, é crime. Aí ele tem que falar pra Michelle no pé do ouvido, Michelle, bem amaciado, falar, não. Aí qual a solução da Michelle? Então agora saca e paga tudo em dinheiro vivo. Pois bem. Eu peço aí sua inscrição aqui no canal e seguiremos aí incomodando os bolsominions. Nossa, se soubesse o quanto que eles odeiam essa bandeira aqui.
Uma loucura. Falou.